pergunta que vem à mente de todo mundo, todas as vezes que a gente encontra uma anomalia ou alguma coisa estranha que se transforma para nós em algo antinatural, é de quem é a culpa? De quem é a culpa? A gente está sempre fazendo essa pergunta. Morreu fora da hora. De quem é a culpa? Pegou uma doença letal. De quem é a culpa? Nasceu com uma condição física ou cerebral terrivelmente confinadora. De quem é a culpa? Qualquer coisa que não seja belo, perfeito, organicamente, sem necessidade de reparo, a isso a gente atribui a maravilha do Criador e da criação. Mas se houver alguma anomalia, a gente quer saber de quem é a culpa, porque nós estamos condicionados à perfeição. E existe uma referência de perfeição e de inculpabilidade vinculada à perfeição e àquilo que a gente chama de normalidade, que toda vez que é violada, a gente vincula essa aparição ruim, esse acontecimento, a alguma coisa maligna. Então, o feio é maligno, o torto é maligno, o diminuído sensorialmente é maligno. Alguma coisa está abaixo da média. E essa foi a aspiração, por exemplo, ariana, e que teve o seu aplicativo mais explícito no nazismo germânico, de criar uma civilização de belos e perfeitos, aonde se eliminasse tudo aquilo que fosse inferior e anormal, fosse eliminado, porque só a perfeição servia ao significado evolutivo da sociedade. E na base do arianismo habita essa pressuposição. O cego, o coxo, o aleijado, ou aquele com paralisia cerebral, ou com qualquer defeito realmente grave, precisava ser eliminado. E naquela cultura seria. Porque existe essa pergunta dentro de nós: de quem é a culpa? A imperfeição tem que ter um culpado. A gente não consegue olhar para aquilo que foge ao padrão da normalidade cotidiana, medianamente aceitável, sem querer saber por que que essa diferença se manifestou. Portanto, de quem é a culpa? De alguém ser gay. É uma coisa tão forte em alguns ambientes de que tem que haver uma culpa ou um culpado, que não se admite a possibilidade de alguém abrir os olhos neste mundo, se sentindo de outro modo, que não seja o modo heterossexual. Não se pode nem admitir isso. As pessoas podem admitir o cego, o coxo, o gago, o mudo, o surdo, qualquer coisa, menos o gay.
ele não pode ter tido alguma manifestação diferente da minha heterossexualidade prevalente, assim como entre os animais. A heterossexualidade é prevalente, mas existe um índice enorme de homossexualidade na natureza. E sem falar naqueles que são absolutamente autossuficientes nesse aspecto, ou hermafroditas, ou qualquer outra coisa. Tem que ter algo errado aí. E tem que ter uma culpa. Não se trata de um reconhecimento apenas da anomalia física, orgânica, ou até, em alguns casos, psíquica. Tem-se que olhar para isso de uma maneira moral, culposa. Quem pecou? É a pergunta que a gente vê aqui enquanto Jesus passa e vê um homem cego de nascença.